O código que regula falências empresariais precisa ser clarificado. A ideia é defendida no livro de Eduardo Sousa Campos, que afirma que o código, tal como está, permite eternizar processos e prejudicar credores. Apesar de ter sido revisto em abril, o código da insolvência e da recuperação da empresa continua a permitir que alguns tribunais questionem a legitimidade de um credor para requerer a insolvência da empresa devedora. O advogado Eduardo Sousa Campos, autor deste trabalho, é convidado nesta tarde informativa. Doutor, boa tarde. Bem-vindo. Porquê, para já, e começando pela necessidade de compilar num livro esta sua investigação, porquê olhar de uma forma mais analítica para este código que rege os processos de insolvência? Isto deriva da minha tese de mestrado, apresentada na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e o tema que foi estudado por mim é, de facto, uma particularidade muito específica do Código da Insolvência, que tem a ver com a possibilidade de um credor acionar os meios de declaração de insolvência quando previamente já tem instaurado uma ação declarativa. É uma lacuna que o Código por si só não explica, que não resolve, e que os próprios tribunais superiores, nomeadamente as legislações e até o próprio Supremo, ainda não deram uma resposta cabal para saber se pode ou se não pode. Esse tema foi sendo desenvolvido, foi feita a produzida a tese, e agora foi produzido o livro e apresentado. Também um pouco por força da constatação de que, com a revisão de abril, como bem referiu agora na abertura da peça, esta situação, que é conhecida no meio judiciário, que é uma situação premente e permanente, não foi revista pelo legislador quando poderia ter sido. Mas essa lacuna que diz existir e o facto de haver a ausência de uma resposta cabal, neste momento levam a quê? Começando desde logo, levam a interpretações diferentes por parte dos magistrados? Precisamente. O artigo parece, na sua aparência é claro, mas a doutrina, como é costume, vai desenvolvendo interpretações sobre a lei. E até por causa de certas reminiscências do Código anterior, há uma paralisação para determinada parte dos intérpretes da lei, do direito da ação de quem já tenha previamente a ação declarativa, intentado previamente a ação de insolvência, tem lançado mãos do tribunal para conseguir cobrar o seu crédito. E, efetivamente, o que não se entende é como é que, sendo uma dúvida que é conhecida no meio jurídico, não foi agora corrigida pelo legislador. Mas, ao longo deste trabalho, tentou perceber junto dos diferentes juristas esta angústia e perceber também se já levaram o caso junto do Ministério da Justiça para ser efetivamente clarificado? O trabalho centra-se precisamente no trabalho dos juristas, a começar pelos tribunais, que são quem tem a função primeira de interpretar com alguma vinculatividade a lei, e também por parte dos professores e da doutrina que analisa. Constatei ao longo do trabalho que, efetivamente, os professores, os investigadores ainda não dedicaram tempo suficiente a esta matéria, que é de facto uma especificidade, mas que tem reflexos muito grandes. E, portanto, quando se faz uma revisão de um código, todos os seus intervenientes devem estar atentos a quais são os entraves, quais são as questões que precisam ser clarificadas, por isso é que se fazem revisões aos códigos, para que o processo corra melhor. Isto, em termos práticos, nos tribunais, com tantos processos de insolvência que existem todos os dias, traduz-se em quê? Traduz-se em que esses processos se multiplicam quando poderiam ser, à partida, ou rejeitados, se fosse essa a opção do legislador, perante a dicotomia de respostas que se coloca à questão de saber se tem ou se não tem legitimidade no caso concreto, ou por simplesmente não empatar os processos nos tribunais superiores em sede de recurso, porque há precisamente duas linhas interpretativas que são ambas corretas tecnicamente de explorar, tanto que os tribunais superiores, uns dizem que sim, outros dizem que não, e isto leva a que os processos se eternizem, que paralisem, com prejuízo para o credor que pediu a insolvência, com prejuízo para os demais credores que estão à espera que o processo se resolva para tentarem, ainda no processo de insolvência, conseguir cobrar alguma parte dos créditos que ainda têm. E com prejuízo para o dinheiro dos contribuintes. E, obviamente, com prejuízo para o dinheiro dos contribuintes, porque, como bem sabemos, os maiores credores de insolvência geralmente é o Estado, é o Fisco, são
as dívidas à Segurança Social e dos impostos. Ou seja, podemos admitir que a clarificação deste código poderia poupar dinheiro aos cofres do Estado? Não tenho a mínima dúvida que com uma alteração de vírgulas, como se costuma dizer, se conseguiria pacificar uma questão que entorpece a ação da Justiça, que permite até mesmo alguns estratagemas jurídicos dentro da lei para eternizar processos, para impedir que a insolvência, quando deve ser decretada, que seja decretada. Porque a insolvência é óbvio que temos sempre a percepção de que é uma coisa que não deve acontecer, que traz prejuízo a todos. Mas ela é um remédio para quando uma empresa, no caso específico uma empresa, está numa situação em que não vai conseguir cumprir os seus compromissos. Portanto, eternizar uma situação dessas, eternizar uma situação de insuficiência patrimonial vai significar a montante significa a montante que há créditos que já estão por cobrar e ajudando que isto que se vai eternizar para prejuízo de todos os envolvidos no processo de insolvência. Gostava que a Ministra da Justiça lesse o seu livro? Adoraria, com certeza. Terei todo o gosto até de me enviar-se. Dr. Eduardo Sousa Campos, muito obrigada por ter estado neste jornal. Boa tarde. Muito obrigado. Seguimos agora para uma pausa nesta tarde informativa. Voltamos daqui a pouco. Fique por aí.